jovens padawans. Vamos então dar uma olhada num exemplo de implementação, né? Não vamos ainda usar class. Vamos começar com aquilo que vocês já dominam, que são as estruturas, né? Mais à frente vamos partir para class. Então nós temos um pequeno problema, né? Que é, lembram-se lá em Introdução aos Algoritmos, que vetores não possuem controle de acesso nem de tamanho? Né? Ou seja, você pode acessar um vetor em posições indevidas. Isso é muito ruim. Como é que evitamos isso? Uma forma de evitar isso é criar um tipo abstrato de dados que vai agregar ao nosso vetor informações como, por exemplo, tamanho e que possa controlar o acesso. Então, vamos criar um tipo abstrato de dados chamado VectorX, tá? Ou vetor estendido, né? Então, nossa estrutura VectorX será composto do nosso vetor tradicional em C++, que vocês já trabalharam bastante, e eu vou ter um atributo para indicar o tamanho. Bom, usando uma abordagem apenas de registros, eu vou ter que criar funções para inicializar esse vetor. Então, passo aqui o tamanho, faço a alocação e defino o tamanho desse vetor. Então, percebam que eu passei esse registro aqui, né? Passei com chamadas por ponteiros. Você poderia ter usado também chamadas por referência. Só não funcionaria com chamadas por cópia. Veremos mais à frente por quê. Então, eu tenho uma função para inicializar, uma para finalizar, né, para desalocar a memória, novamente chamada aqui por ponteiro ou por referência. Uma função para preencher o vetor com dados aleatórios. O objetivo aqui é apenas mostrar o uso da estrutura, então, para não perdermos tempo pedindo ao usuário para digitar dados, eu vou preencher esse vetor com dados aleatórios. Para isso, eu vou usar a função rand, que me devolve um inteiro entre 0 e o máximo inteiro, mas no caso eu vou pegar o resto da divisão por 100, então eu vou ter aqui um número entre 0 e 99. Observem que para usar a função rand eu preciso incluir a biblioteca cstdlib. Aqui criei uma função para concatenar dois vetores. Eu recebo o vetor onde será feita a concatenação e os dois vetores que serão concatenados nesse novo vetor. Então, percebam que esse vetor aqui já deve ter sido alocado com o tamanho de VEC1 mais o tamanho de VEC2. Faço um for e copio os elementos do vetor 1. Depois um for e copio os elementos do vetor 2. Por fim, uma função auxiliar para imprimir os dados do vetor, com um for que percorre elemento por elemento imprimindo-os, e depois pula uma linha. Nossa função principal aqui declara 3 vetores, pego o tamanho dos dois primeiros, inicializo o gerador de números aleatórios. Se você não fizer isso, você vai obter sempre a mesma sequência de números aleatórios. Com isso aqui, a aleatoriedade estará melhor, né? Estará mais garantido. Você vai ter números diferentes a cada chamada. Inicializo o vetor 1, o vetor 2, e o vetor 3 vai ser inicializado com o tamanho do vetor 1 e vetor 2, porque ele vai ser usado para fazer a concatenação. Notem que eu chamei para preencher os dados do vetor 1, do vetor 2. Depois imprimo os 3 vetores e desaloco a memória alocada. Vamos ver em execução. Ele está esperando o tamanho de 2 vetores. Vamos criar um com 5 e outro com 7.
Então, o primeiro vetor aqui, com dados aleatórios, o segundo vetor e o resultado da concatenação do primeiro com o segundo vetor. Vamos executar novamente. Vamos pedir agora o inverso, com 7 e com 5. Percebam que os números sorteados foram outros, por conta do uso do sRun time null. Então, temos aqui 7 elementos, depois 5 e a concatenação. Bom, apesar de que isso aqui funciona para implementar um TAD, tem problemas, né? Você não tem nenhuma garantia que essa concatenação, por exemplo, será feita com um vetor com o tamanho adequado. Então, não há garantias de que os dados estejam sendo copiados e que o tamanho do vetor aqui seja capaz de receber a concatenação. Isso ocorre porque essas funções, elas funcionam de forma independente da estrutura. Se eu mudar a estrutura, alguma coisa, ou seja, eu estou acessando ali e eu posso fazer esse acesso sem qualquer cuidado, sem qualquer controle. Isso não é bom. Mas se a gente ainda usar struct, dá para ir um pouco além. Vamos lá? Isso aqui é basicamente o mesmo código anterior, ainda estou usando o registro, estou usando a estrutura, só que agora eu estou colocando os métodos dentro da estrutura. Os métodos são da estrutura. Isso significa que eu consigo ter mais controle sobre esses métodos. E notem aqui que eu estou chamando de método. Joaquim, método não é só para classe? Então, em C++, uma struct é uma classe em que todos os dados e procedimentos são públicos por padrão. Então, na prática aqui, isso tem o mesmo efeito que se eu tivesse declarado class aqui e logo na sequência, public, 2 pontos. Então, uma classe em que tudo é público é a mesma coisa que uma struct. Então, percebam que os métodos anteriores estão aqui. Notem que eu não preciso mais fazer a chamada do vetor por referência ou por ponteiro, porque esse método já é parte da estrutura. Então, tanto inicializa como finaliza, preenche e imprime ficaram bem mais simples e fáceis de entender. Então, para inicializar, eu aloco o campo de dados, chamado aqui de vetor, eu poderia chamar de dados, faço a alocação e a variável tam recebe o tamanho alocado. Finalização feita de maneira similar. A impressão, eu percorro os dados, imprimindo um por um, e o término de linha. Na concatenação, a ideia é que eu vou receber 2 vetores e concatenar em mim. Então, percebam que a primeira coisa que eu faço é verificar, pegar o tamanho desses 2 outros vetores e, na sequência, fazer a cópia. Então, vamos a uma execução. É mesma função principal do nosso outro exemplo, só que agora, em vez de chamar preenche, recebendo o endereço do vetor, eu vou chamar o vetor.preenche, vetor.imprime, vetor.finaliza. Então, é uma linguagem mais fácil de ser lida e, na minha opinião, na nossa opinião, também fácil de ser entendida. Vamos compilar e executar. Vamos criar um com 7, outro com 5 e outro com tamanho 7. Então, funcionou da maneira como esperada. Vamos inverter aqui. Vamos criar maiores, 10 e 13.
e está funcionando normalmente. Então, este segundo código aqui, ele já traz a ideia de orientação a objetos, apesar que ainda incompleta. Nós não temos aqui encapsulamento, faremos isso num próximo exemplo. E não tem também dois outros recursos poderosos que temos na orientação a objeto, que são os métodos construtores e destrutores, que serão assuntos de próximas videoaulas. Então, esse exemplo com encapsulamento a gente vai verificar depois. Então, aguardo vocês e que a força nos proteja.